Bom dia, irmãos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical, mais um domingo que Deus nos concede. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 126. Nós leremos os versos 1 a 3. E com espírito de reverência, onde estiverem, vamos ler o que diz a palavra de Deus no Salmo 126, versos 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que em sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Essa é a palavra de Deus. Que ela seja o nosso guia neste domingo. Lembrando deste salmo, vamos estar orando, pedindo que Deus conduza esse momento. Afinal, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade, Pai, que é, mesmo distante, de estarmos louvando o Teu santo e bendito nome. Abençoa, Pai, este culto que teremos agora. Cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Ó Deus, nos ajuda na arte do contentamento, a estarmos alegres em Ti. O que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento estaremos cantando 2 cânticos com a família e louvemos ao Senhor onde estivermos com alegria e singeleza de coração. Neste momento estaremos tendo a nossa terceira aula da EBD, em Gênesis capítulos 1 a 11. Hoje estaremos estudando Gênesis do capítulo
2, verso 4 em diante, com o nosso professor Israel. Vamos orar por ele, pedir que Deus o ilumine e pedir que Deus também nos ilumine através do Teu Santo Espírito. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que é estarmos como igreja, estudando a Tua Palavra e conhecendo mais de Ti. Abençoa o Teu servo, irmão Jael, Pai, que o que ele tem a falar seja a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito o use, Pai, e abre os nossos corações e entendimentos para que possamos compreender as verdades da Tua lei. Conduz o Teu servo, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, a palavra está com o irmão Jael. Irmão Jael, que Deus o abençoe na exposição da palavra. Bom dia, irmãos. É com grande prazer que estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa EBD de classe única, não é? Nós vamos continuar os estudos em livro de Gênesis. Semana passada o Rodrigo trabalhou com os irmãos o capítulo 1 todinho e o início do capítulo 2. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o que? Gênesis capítulo 2, do capítulo 4 ao versículo 4 ao versículo 25. Então, primeiramente queria fazer algumas considerações sobre os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Eu particularmente, e acredito que a igreja também, nós cremos que esses acontecimentos relatados aqui nesses 3 capítulos são literais, ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, dizer que Adão não foi literal, ou que o jardim não foi literal, ou que Eva não foi literal, a gente basicamente acaba destruindo toda a teologia da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Porque o apóstolo Paulo, e tanto o apóstolo como o Senhor Jesus, tinha Adão como literal. Então, os acontecimentos que a gente vai relatar aqui no capítulo 2, eu entendo que é algo literal. A gente vai falar sobre as 2 árvores que se encontravam no jardim, sobre o jardim, sobre a formação do homem. Eu acredito que tudo aí é literal. Então, se a Escritura está dizendo isso, para nós sermos coerentes com o resto da Escritura, para mim, a única interpretação ou a visão que nós podemos ter é de que aquilo foi totalmente literal. Tudo bem? Então, vamos lá. Pensando aí na nossa aula, o texto é Gênesis 2, 4 a 25. Eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias nesse texto, tudo bem? Ele é um pouco longo, mas não tem problema. A gente está aqui para estudar a Escritura, tudo bem? Então é bom a gente gastar um tempinho aqui nesse texto, na leitura, e depois a gente vai explicando o que o texto que está dizendo, o que o texto falou para as pessoas, para quem ele foi escrito, e no final a gente vai fazer as devidas aplicações. Tudo bem? Então, assim diz o texto, Gênesis 2, versículo 4. Diz o seguinte, esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então o solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe bidélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele se dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. 23 agora, né? Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ok. Como é que a gente pode dividir esse texto aí? Então nós vamos dividi-lo em 4 pontos, tudo bem? Então o homem com fôlego de vida, versículo 4 ao 7, o jardim da delícia, versículo 8 ao 14, e a ordem que fixou limites, 15 a 17, e a mulher que Deus formou, versículo 18 até o final do capítulo 2, tudo bem? Eu confesso para os irmãos que eu não tinha estudado Gênesis ainda, tipo, sentar, estudar versículo por versículo, assim como a gente está fazendo na igreja. E esse texto, particularmente, tocou profundamente no meu coração, porque com contato com o texto, você vai pesquisando, vai lendo, vai guardando, vai relendo, buscando fontes de reflexão, buscando outros autores que falam sobre o texto, você começa a perceber como esse texto, o que ele contém, como era o plano inicial de Deus para a vida do ser humano. Como ele é maravilhoso, entendeu? Como ali reside o cuidado de Deus, como aqui reside a plenitude de vida, como aqui a gente pode ver ali todo o potencial do ser humano, a capacidade que ele foi criado. E ao mesmo tempo você começa a pensar assim, puxa, né? Que coisa maravilhosa Adão estava vivendo ali naquele momento, né? E isso tocou no meu coração, o fato do texto mostrar esse contato próximo, pessoal, que Adão e Eva tinham com Deus, não é? Tudo era muito novo ali, pleno, devia ser maravilhoso, entende? Então, esse texto é muito bom para nós estudarmos. E, na verdade, para mim tem sido muito bom ouvir e estudar sobre esses 3 primeiros capítulos aqui da Escritura. Ok? Então, vamos lá, vamos para o estudo, né? A gente já leu o texto, tudo bem? Agora, vamos lá. Sim, vamos pensar numa coisa aqui, ó. Esse texto aqui, primeiro, ele não é uma continuidade cronológica do capítulo 1. A gente viu lá no capítulo 1, na semana passada com o Rodrigo, Deus criando todas as coisas, todos os dias, e no último dia criou o homem, não é? E deu a ordenança do homem, o propósito para o homem ali. E aqui a gente vê, como a gente acabou de ler, que a gente acabou de ver Deus criando o homem, depois criando os animais, e ao mesmo tempo trazendo os animais, parecendo que ele criou o homem primeiro, depois criou os animais, e depois trouxe os animais para Adão ver, não é? Mas o que acontece? Então, esse texto aqui ele não é uma cronologia. Ele mesmo não é cronológico. Ele é um relato, né, afunilado, não é, daquilo que aconteceu no capítulo 1. Então,
ele conta a mesma história do capítulo 1, só que de uma outra perspectiva, não é? Algo mais detalhado. Isso é maravilhoso. Por ele ser diferente, não ter uma cronologia, algumas pessoas atacam esse texto dizendo que alguém pegou uma outra história, não é? Que alguém tinha contado e grudou depois do capítulo 1 ali de Gênesis, dizendo assim, porque o nome de Deus é tratado diferente. No capítulo 1, Deus é tratado de uma maneira. No capítulo 2 é outro nome de Deus, é Elohim. Então as pessoas acabam dizendo que de repente isso é uma outra história que grudaram ali, não é? Na verdade não, faz bastante sentido o texto tratar Deus por outro nome. Naquela época ali antiga, os deuses, não é? Os pagãos, eles tinham mais de 3 nomes, 2, 4, 5 nomes, entende? E a gente vê também na história bíblica depois que o nosso Deus também não tem somente um nome, né? Ele se revela de uma maneira para Moisés, se revela de outra maneira aqui no Gênesis com outro nome, entende? Então isso aqui, na verdade, não é um rasgado de uma outra história da criação que foi colado aqui. Na verdade, é o quê? É um detalhamento de como é que Deus criou o homem e a mulher, como formou todas as coisas e qual era a realidade inicial do ser humano. Tudo bem? Por isso que esse início aqui do versículo 4 diz o seguinte, ó, esta é a história das origens. Tudo bem? O versículo 4 basicamente é um paralelo do versículo 1 e 2 ali do capítulo 1. Tudo bem? Lembrando, o livro de Gênesis ele é dividido nessas ocorrências aqui, não é? Esta é a Gênesis tal, essa é a genealogia, essa é a história das origens. Dependendo da versão que você tem na sua Bíblia, pode ser de uma maneira diferente. O que acontece? Ó, nesse primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, existem pelo menos 10 ocorrências semelhantes a essa aqui. A gente viu uma no capítulo 1, não é? 1 e 2. A gente viu aqui no capítulo 2, no versículo 4, essa mesma ocorrência. E as outras ocorrências eu encontro nessas referências, Gênesis 5, Gênesis 6. Então, mostrando aí sempre o início ou de algo que já passou, finalizando a história, ou início de uma história. Às vezes está associado à genealogia, às vezes não. O livro de Gênesis está dividido assim. Tudo bem? Então, como eu já falei, existe um paralelo aqui, tudo bem? E ele também não é uma continuação do capítulo 1, tá certo? Vamos continuar. No versículo 7, o texto diz da seguinte maneira, ó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ok? Eu vou pegar o texto aqui para a gente ler o 6 também, que é interessante. Ó, acompanhe na sua Bíblia aí, ó, o 7, ó, desde o início. O 6 não. O 7 diz, ó, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ok. Então tem 2 expressões aqui interessantes. Mas antes da gente falar sobre essas 2 expressões, a primeira expressão que diz que Deus formou o homem da terra, não é? Ou do pó da terra. A ideia aqui é que Deus pegou o barro e o modelou. Entende? Então, mostrando que Deus é quem fez o homem. Ele que construiu, ele que planejou o ser humano. Nós cremos, aqui nós estamos reafirmando a nossa crença de que o ser humano não veio do macaco, né? Não veio do nada, dali das amebinhas e do ambiente que estava mais propício, aquela ameba foi, se juntou e começou a formar alguma coisa, ali surgiu a vida e tal, coisa do tipo. E depois, sei lá, que era um macaco, alguma coisa desse tipo. Nós cremos que existe um Criador, alguém que determinou as coisas, que formou o ser humano. Tudo bem? Então, quando fala também sobre soprou em suas narinas, a ideia aqui é como se Deus tivesse chegado próximo e tivesse beijado Adão, de tão próximo como soprou ali. Ou seja, isso mostra intimidade, contato íntimo que Deus teve com a sua criação.
fôlego de vida, não é? É muito interessante, ó. Diz o seguinte, ó, existem duas expressões aqui que são bem semelhantes, fôlego de vida e alma vivente, né? As duas, a primeira, né, chamar, e a outra é nefesh. As duas têm um sentido comum. Geralmente, elas no texto bíblico são repetidas, né, ao longo do texto aí. Elas estão muitas vezes associadas aos animais também, tudo bem? O ser que está vivendo, ok? Mas a segunda, não é? Alma vivente, que é o nefesh, não é? Tem um outro acréscimo aí ao que essa palavra significa. Então, lá no último ponto que eu coloquei nesse slide aqui, a gente pode ver também aqui que os significados são o quê? Um ser vivo, que tem alma, tem vida, que existe um ego, é uma pessoa, tem desejos, apetites, emoções e paixões. Então, esse texto aqui, versículo 7, é o mesmo texto que a gente trabalhou alguns domingos atrás, aqui, do capítulo 1, 26 ao 28, né? Onde o homem foi formado, a imagem de Deus, ele foi formado, homem e mulher, né? Deus os criou. Então aqui a gente pode ver um texto paralelo a esse texto lá do versículo do capítulo 1, mostrando que o ser humano, por ter sido criado à imagem de Deus, ele possui todos esses atributos, não é? Diferente dos animais, não é? Tanto os animais foram feitos da terra também por Deus e o homem também foi feito, mas somente ao homem foi que Deus soprou esse fôlego de vida, que nada mais é do que aquela imagem e semelhança de Deus que Deus deu ao ser humano. Então Deus aqui está criando Adão em proximidade, em intimidade, ele formou com a própria mão, planejou o ser humano e fez o homem ali, não é? Que maravilha, não é? Que Deus poderoso, que Deus grandioso. O livro de Gênesis também é um livro que conta os atos de Deus. Lembra que a gente falou sobre a teologia bíblica? Que a história da Bíblia é a história de Deus, não é? E aqui a gente vê esse Deus criador que tem poder para dar vida e criar algo do nada, do zero. Estava ali o barro, Deus formou e soprou e criou o ser humano. Veja a nossa complexidade. Veja como nós funcionamos. Quanto mais a ciência avança e a gente descobre como é que o nosso corpo funciona, não é? As células, a circulação sanguínea, o sistema digestivo, os nossos olhos, os nossos órgãos estão em completa harmonia. A gente só pode chegar à conclusão de que Deus é extremamente grande, extremamente poderoso, extremamente magnífico. Esse é o nosso Deus. Veja bem, trouxe do nada o barro e criou algo, o ser humano, nós. Entende? Que coisa maravilhosa. Vamos continuar o texto. O texto continua, a gente vai para o segundo ponto, tudo bem? Que é o Jardim do Éden. O versículo 8 diz o seguinte, ó: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Diz esse termo. Ó, jardim é a tradução da palavra hebraica gan, que designa aqui um lugar fechado. A ideia é como se fosse um parque, não é? Então, o que acontece? Deus formou o ser humano, formou o homem. E não somente isso, ele não simplesmente jogou o homem para lá, né? Disse, vai homem, vive aí tua vida, esquece. Não. Deus formou um lugar onde ele colocaria esse homem. Ou seja, o Éden ali é a casa de Adão, não é? Então, Deus preparou um jardim, um lugar seguro, não é? Um lugar especial para ele, no Éden. O que é o Éden, né? Éden basicamente significa prazer ou delícia, não é? Então, veja bem, Deus fez um jardim no lugar de delícias. A ideia aqui é que, possivelmente, o jardim aqui onde Adão estava, essa região Éden, não é? Era basicamente um lugar extremamente frutífero, não é? Extremamente abençoado, né? Servido de tudo que Adão precisava para sobreviver e ter vida plena ali com Deus. Então, Éden, né, parece indicar uma região.
Então isso aqui é um derivado da palavra assíria Edno, né? Que significa planície, pradaria ou deserto, né? Então designa uma terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates. O que acontece? Muitas pessoas... primeiro, né? Quando a gente vê o texto bíblico dando orientações tão claras sobre a localização do Éden, depois a gente já leu aqui, a gente vê ali que vai falar sobre os rios, não é? Onde o jardim estava localizado, o rio que saía do jardim e se formava em 4 rios, e as regiões que cada um desses rios iam banhar. Então, isso aqui faz com que a gente pense no quê? Que aqui não é um lugar simbólico, né? Mas sim um lugar literal, não é? O escritor está dando uma instrução, não é, de regiões que o seu público-alvo ali, o povo que estava saindo do Egito, conheciam, tinham contato. Era aquela região ali onde eles viviam. Então está dizendo, essas coisas de fato aconteceram dessa maneira. É tão real o Éden, estava falando, que é naquela região ali. Então, seus leitores entenderiam perfeitamente que aquilo não foi um simbolismo, não é? É uma metáfora, mas na verdade foi uma região que existiu de fato, ok? Outra coisa, muito se tem falado onde é que está o Éden, né? Então, por o texto falar tão especificamente da região geográfica, muitas pessoas correram atrás de identificar, né? Se você for no YouTube, na internet, onde se encontra o Éden, existem vários vídeos de pessoas mostrando onde possivelmente pode ter o Éden existiu, não é? Então, a gente também, só a título de conhecimento, de informação, porque o texto está falando disso, a gente também pode pensar um pouco onde poderia Deus ter colocado Adão, né? Onde que o jardim existia aqui. Olha o que acontece. Ó. Aqui é um mapa para a gente se localizar. Esses xizinhos vermelhos, né, que lembram muito aqueles desenhos animados de Tal Tesouro, né? São as possíveis localizações, né, do Éden, do jardim do Éden, não é? Então aqui, ó, essa região aqui todinha é uma grande planície, ó, aqui, lembra lá do Éden, não é? Então se diz aqui, ó, passando é o rio Tigre, ó, ele percorre aqui, acompanhe meu cursor aí do mouse, e aqui é o rio Eufrates, não é? Então a região entre eles aqui é uma possibilidade, tanto que tem esse X aqui no meio. O rio Eufrates, dependendo de como você vê, e o rio Tigre, ó, eles podem, se o cara estava dizendo assim, ó, se é um pouco mais para cima ali, o Éden pode ter sido aqui. Aqui também existe uma região muito frutífera. E aqui também, ó, um rio que se torna 2, não é? Então, possivelmente, o Éden pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, ou pode ter sido aqui nessa região. Tudo bem? Existem várias correntes teológicas, tudo bem? Onde possivelmente pode ter o Éden, né, existiu. Nós não estamos dizendo que ele não existiu. Nós só estamos... Existe uma discordância grande, né, de onde ele pode ter estado. Não existe uma discordância de que ele existiu ou não. Nós cremos que ele existiu. Tudo bem? E existe uma aqui que eu li, uma teoria, né, de onde ele pode possivelmente ter existido, que eu achei bem interessante, que faz bastante sentido, que é o seguinte, ó. Aqui é o rio Tigre e aqui é o rio Eufrates. O texto bíblico fala que do jardim saía um rio e esse rio virava 4 rios, não é? O que acontece? Aqui, essa região é o Golfo Pérsico, né, o Golfo da Pérsia. O que acontece? Um estudioso aí, o que ele fez? Começou a tirar fotos, né, de satélite, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, e percebeu o quê? Que ele conseguiu identificar através dessas imagens 2 rios fósseis, não é? E ele também associou o quê? Que mais ou menos há uns 6.000 anos atrás foi quando as pessoas começaram a encontrar os primeiros instrumentos, né,
de agricultura. Então as pessoas entendem, né, os estudiosos, que o ser humano começou a trabalhar com agricultura tem mais ou menos uns 6.000 anos. Antes disso, a teoria deles é que o ser humano era um caçador e nômade, não é? Então o que acontece? Essa região aqui, na teoria dele aqui, o que acontece? Não era inundada pelo Golfo Pérsico. Então, basicamente, há mais ou menos 6.000 anos também, o que esse homem diz? Que existiu o fim da era glacial. As geleiras se derreteram e houve ali uma grande inundação. Que, por incrível que pareça, esse período de tempo, mais ou menos 6.000 anos, também com outros escritos de Gilgamesh, né, e dos suméricos, também relata que houve uma grande inundação em todo o mundo. Tudo bem? Então, com isso, possivelmente, essa região foi inundada e virou o Golfo Pérsico. Não é? Então, na concepção dele, o Jardim do Éden era exatamente aqui, nessa região, e depois do final da era glacial, não é? Ou depois do dilúvio, o que aconteceu? Essa região foi inundada. E com isso, esses dois rios, que são rios fósseis, morreram e continuaram somente o rio Tigre e o rio Eufrates. Tudo bem? Então, possivelmente, era mais ou menos aqui, ó, onde seria o Golfo Pérsico, né? Hoje. Tudo bem? Mas, independente de onde ele pode ter sido localizado, o fato é que nós queremos que ele existiu, não é? O texto continua dizendo o seguinte, ó, versículo 9. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse texto aqui a gente pode ver que, se a gente adiantar um pouquinho, né, a próxima aula, quando Eva viu aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, não era só essa árvore que era agradável aos olhos, né? Todas as árvores do jardim eram agradáveis aos olhos. É o que o próprio texto está dizendo. Só um adendo aqui, um adiantamento da próxima aula, né? Ok. Isso é algo para a gente pensar, né? Essas árvores são importantes. São duas árvores que Deus colocou no meio do jardim. Então, se a gente pensar na primeira árvore, primeira coisa, nós não cremos que essa árvore, não é? De repente era uma árvore mágica, né? Uma árvore que de repente Deus se alimenta e por isso que ele tem vida, né? Nós cremos que Deus é a fonte de toda a vida, não é? Mas Deus, nesse momento, usou, né, dessa criação, usou dessa árvore que era fonte de vida para Adão. A gente percebia ali que Adão se alimentava, e quando ele caiu, Deus falou, nós não podemos mais permitir com que Adão tenha acesso a essa árvore, senão ele viverá e vai perpetuar o pecado, né, eternamente na humanidade. Então Adão foi separado. E nós não temos como dizer, de repente, que essa árvore era um símbolo, né, ou que ela representava Cristo aqui. O texto não dá margem para a gente dizer isso. A única interpretação, para mim, é mais honesta e viável, é que, de fato, essa árvore era literal. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem? Então, pelo visto, a primeira árvore mencionada era a fonte de vida, pelo qual o homem, depois que pecou, teve de ser separado, como eu já falei. Outras referências que a gente vê sobre a árvore da vida na Bíblia, a gente pode encontrar algumas referências em Provérbios, né? Aí tá as referências, os irmãos quiserem pesquisar depois, onde em sentido figurado, aqui sim, representa a fonte de felicidade, sabedoria e esperança. E o outro texto na Bíblia que a gente pode ver falar sobre árvore da vida, não é? É o quê? É o dom supremo que o crente fiel vai receber, tanto está no Apocalipse 2,7, e como símbolo de vida eterna lá em 22, 2 e 14.
onde fala que no meio da cidade haviam 12 árvores, né? E cada árvore durante todo o ano dava o seu fruto, e elas seriam de cura para as nações, ok? Então, nosso ponto aqui em relação a essa árvore é que, de fato, ela existiu para nós. Para mim, ela era literal, e que Adão foi separado dela por causa do pecado posteriormente, ok? E a outra árvore que nos chama a atenção também, que estava no meio do jardim, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então muita gente fala, o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Algumas pessoas têm uma seguinte interpretação dizendo que o fruto proibido era o sexo, né? Só que essa interpretação é facilmente derrubada, porque Deus instituiu isso, Deus instituiu o sexo, né? Deus instituiu o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Como é que ele instituiu uma coisa no capítulo 1 ali, e aqui também, para que eles pudessem ser frutíferos na criação do homem, e no capítulo 3, né, Deus, quando eles começam de repente a ter esse relacionamento que ele mesmo instruiu, Deus fala, se vocês fizeram o que é errado, né, não era para fazer isso. Então seria um Deus muito mau e enganador. Então essa teoria a gente cai por terra, né? A outra, atrelada dessa teoria, existe o quê? Aquela interpretação de que não, na verdade o fruto é um símbolo, né? É uma alusão a alguma coisa. Na verdade o fruto de fato aconteceu, existia, não é? Outras pessoas têm a interpretação de que o fruto de repente era fonte de conhecimento pleno, né? Mas a gente vai ver ali embaixo, depois no texto, que Adão já estava dotado de todo o conhecimento plenamente. Ou seja, o ser humano nunca foi tão pleno, né, como Adão era. Então, ali não era uma árvore de conhecimento, né, de sabedoria suprema que ele iria obter. Quem deu essa ideia foi Eva. Foi a serpente, né, para Eva, dizendo, não, essa árvore aqui tem um conhecimento profundo, você vai ser como Deus e tal. Mas, na verdade, o texto também nos assegura isso. Então, a ênfase recai mais sobre a proibição do que nas propriedades da árvore. O texto não dá muita margem para a gente pensar quais as propriedades da árvore, não é? Mas sim, a ênfase do texto é o quê? Que eles estavam proibidos de comer dessa árvore aí. Então, perguntar qual poderia ser o seu sentido em si mesma é fazer o que Eva fez, não é? É cair no mesmo erro que Eva cometeu. Então, condição de coisa proibida apresentava alternativa ao discipulado e ao resultado da experiência. Ou seja, quando existiu essa proibição, a tentação era o quê? Nossa, eu serei dono de todo o conhecimento, né? Eu conseguirei desfrutar e ser tão pleno de tudo. E outra coisa é experimentar aquilo, ter experiência de como é aquele fruto, né? Então é isso que a árvore de repente atraiu Eva. Então, nós cremos dessa maneira aqui em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. E aqui Deus fixou a ordem, não é? Antes de fixar a ordem, o texto, versículo 15, fala o seguinte, ó. O Senhor Deus colocou no meio do jardim do Éden, o Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim para cuidar dele e cultivá-lo, ok? Aqui nesse texto aqui a gente vê a instituição do trabalho. Então, o trabalho não foi uma consequência do pecado, né? Então a gente trabalha porque Adão pecou. Na verdade, não. Deus instituiu o trabalho antes de Adão pecar, como o texto aqui, versículo 15 está dizendo. Então a responsabilidade de Adão era o quê? Era cuidar do jardim, cultivar o solo. Então ali Adão estava fazendo um serviço espiritual a Deus. Então aqui a gente vê a dignidade do trabalho na criação original. O resultado da queda não foi o trabalho, como eu falei agora há pouco. A tarefa de Adão era simples e agradável, sem espinhos, cardos ou ervas daninhas para torná-lo frustrado. Então o trabalho daqui de Adão completava, trazia alegria para ele, trazia realização. Trabalhar é algo bom, não é? Sem um trabalho construtivo, o homem não pode obter da vida uma verdadeira satisfação.
Então, ócio não era o modo de vida no Éden. Então, muitas pessoas pensam, Adão ficava lá, né, comendo os frutos, passeando, fazendo nada. Na verdade, não. Como a gente pode ver aqui no texto bíblico, Adão tinha um trabalho. Ele guardava e cultivava o jardim. Ok? Então, lembrem, trabalho não é consequência do pecado. Na verdade, a dificuldade no trabalho que Adão encontraria, essa sim é a consequência do pecado, mas o trabalho não. Então, o que Deus disse para Adão? E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morrerá. O versículo 17 aqui, Deus, ele repete 2 vezes, não é? Primeiro ele dá, não faça isso, e depois ele fala, se você fizer isso, de certeza vai acontecer isso com você. Tudo bem? Então, aqui mostra a ênfase total de Deus na proibição de tocar, de comer aquele fruto. Então, Deus aqui está instituindo Adão como governante do mundo, tudo bem? Mas em submissão a ele. Ou seja, Adão, todas as coisas são minhas, tudo pertence a mim. Mas eu estou te instituindo como administrador, como mordomo de todas as coisas que são minhas. Só que essa árvore aqui não está na sua alçada, ok? Aqui você não vai passar. E também a gente pode ver o quê? Que aqui Deus não criou Adão como um robô, não é? Deus colocou um chip lá, Adão só ia fazer isso. Na verdade, pelo fato de Adão ser a imagem e semelhança de Deus, não é? Ele era inteligente, ele podia ter escolhas. Então a árvore, na verdade, mostrava o quê? Se Adão de fato seria fiel a Deus ou não, não é? E a gente sabe que infelizmente Adão não foi. Então Deus desejava que o homem vivesse na dependência dele, não é? Confiando nele, servindo, não é? Adorando a ele. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, não coma da árvore. Tudo bem? Então, Deus enfatizou isso. E depois ele reenfatizou dizendo o seguinte, porque se você comer, certamente você vai morrer. Ok? É tipo uma situação que eu vivi, né? Quando eu era pequeno, lá, sei lá, meus 11, 12 anos, alguma coisa desse tipo, o pessoal da rua lá em Tabatinga falou, tem um igarapé novo que todo mundo conheceu, vamos tomar banho lá. Meu pai estava perto quando o pessoal falou. Aí ele falou para mim, Israel, não vá lá, eu não quero ver você lá. Então Deus enfatizou, meu pai enfatizou tipo Deus aqui. Se você fizer isso, não faça. Se você o fizer, você vai apanhar. O que eu fiz? Adivinha? Eu fui lá, né? Fui tomar banho. Fui lá com meus colegas. Tomei banho no igarapé com todo mundo. Meu pai pensando no meu bem, na minha proteção, de que de repente poderia acontecer alguma coisa comigo, não permitiu que eu fizesse aquilo. Mas o que eu fiz? Desobedeci. E aí veio um colega meu correndo bem assim, com o dedo, chegou perto de mim e falou, teu pai tá te chamando, e ele tá sabendo que tu veio pra cá. E lá fui eu já, né, triste, pra casa. Meu pai estava bem no portão de casa, né? Não tinha como eu entrar em casa a não ser passando por ele, pelo portão. Isso foi tão marcante para mim que eu não esqueço até hoje da peia que eu levei. Essa foi aquela peia de que meu pai estava com uma ripa, aquela que... a pior peia é aquela que o pai dá uma palmada em cada sílaba, né? Em cada sílaba que fala, tipo... Você não devia ter ido. Eu não te... Aí eu peguei umas 20 palmadas ali da ripa dele, já entrei pegando palmada, me levou até meu quarto dando palmada em mim. Nunca mais esqueci dessa peia, né? Então é exatamente aqui a ênfase que Deus está dando. Não faça isso. Se você fizer, você de fato vai morrer. Ok. Então... como eu acabei de dizer, não coma e certamente você morrerá. Eis a ênfase de Deus aqui nesse texto para que Adão não fizesse isso. E veja bem, Adão estava suprido de tudo. Ele tinha a árvore da vida,
ele tinha todo tipo de árvore boa, agradável aos olhos para se alimentar. E tinha o próprio Deus também, não é? Ok. O texto continua dizendo da seguinte maneira, ó. Eu pulei o versículo 18 aqui para dar ênfase nisso aqui, ó. O 19 e 20 diz o seguinte, ó. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, é interessante aqui que para o judeu, quando você dá nome às coisas, você associa de fato ao que aquilo representa, a sua personalidade. Então, quando Deus trouxe os animais para Adão ver e observar, Adão deu nome pensando em quê? Nas características desses animais, não é? Pensando como eles eram, como se comportavam. Ele conseguia avaliar isso aí e fazia, e com base nisso conseguia dar um nome para cada animal. Então aqui a gente pode ver que Deus não criou de repente um meio homem, né? Tipo um homem que iria evoluir. Ou seja, o ser humano aqui estava dotado de inteligência e capacidade plena, né, mentais, cognitivas, de poder avaliar e poder ver todas essas coisas. O interessante também que a gente pode concluir com esse texto é que Deus, no versículo 18, né, que a gente vai já falar, sabia que o homem estava só. E Deus também trouxe isso para que o próprio Adão percebesse que não existia alguém que lhe correspondesse. Não é? Adão avaliou toda a criação e viu que não existia alguém que lhe correspondesse a ele, não é? Que fosse semelhante a ele. Ok. Tanto que diz assim, ó, então o Senhor Deus declarou, a gente voltou para o 18, tá? Versículo, não é bom que o homem esteja só. Então, aqui eu faço uma lembrança lá daquele capítulo 1, os versículos 26, 27 e 28 de Gênesis, tudo bem? A gente viu que o casal foi criado, não é? A imagem e semelhança de Deus. A gente viu que isso também incluía de que Deus, ele é um Deus triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E que o casal, quando foi criado para refletir esse relacionamento, essa unidade, essa comunhão que Deus tem com ele mesmo. O casal pudesse assim refletir também isso, não é? No seu relacionamento, ok? Então, sozinho, Adão seria incapaz de reproduzir novos adoradores à imagem de Deus. Sozinho, ele seria incapaz de refletir aspectos relacionais da imagem de Deus, do amor, da comunhão, do compromisso e aliança, que a gente viu lá no versículo 27, não é? Ou seja, Adão foi criado e a mulher também, a gente vai ver agora, vai ser criada. Esse casal, eles foram criados para refletir essa imagem e semelhança de Deus, e isso mais relacionado ao fato de Deus ser um Deus triuno, ou seja, Deus é pleno e completo nesse relacionamento, e Adão e Eva deveriam, portanto, refletir também isso, esse relacionamento pleno e completo de unidade, de compromisso, de amor, de relacionamento. Então aqui a gente pode ver o seguinte, que Deus não criou o homem porque Deus estava se sentindo sozinho. Eu estou me sentindo sozinho, vou criar o ser humano para eu bater papo com alguém, não é? A gente pode ver aqui, pensando dessa maneira, que Deus criou o ser humano para que a imagem e semelhança dele, de Deus, fosse refletida em toda a criação dele. Ok? Versículo 18, ó, a continuação do versículo diz, ó, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então, quando Deus planejou a mulher, ele literalmente estava pensando em uma ajudante que correspondesse, alguém que fosse igual e adequada para ele, uma ajudante certa que o completasse. Então, o homem estava só. Para resolver esse problema de solidão do homem, Deus criou uma mulher. A mulher é o complemento exato para o homem, para que ele se torne pleno, ok?
É o que o texto está nos mostrando, ok? Aqui a gente pode ter uma ênfase aqui na seguinte maneira. Muitas pessoas têm interpretado esse texto, têm dado uma ênfase como se a mulher fosse inferior ao homem, não é? Mas na verdade não. Pelos seguintes fatos. A mesma palavra usada para Deus aqui no Antigo Testamento, como ajudador, não é? Como Deus auxiliador do seu povo, é a mesma palavra usada para a mulher também, ok? Então, a passagem, naturalmente, ela está valorizando a mulher, em lugar de desmerecê-la. Ela tem uma posição privilegiada como agente de Deus na vida do homem. Aqui a gente pode pensar também na Trindade, não é? A gente vê que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai tem características, a obra do Filho foi uma e a obra do Espírito é outra, ok? E a gente vê também que o fato deles serem diferentes, mas serem um, não diminui um ou outro, ok? E também mostra que Deus veio habitar em nós, não é? E o fato de Deus estar em nós e nos auxiliar também não diminui o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Deus criou o homem com uma finalidade, ele tem um objetivo e um lugar dentro do casamento, e a mulher tem uma finalidade e um objetivo dentro do casamento também. Tudo bem? Então, o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem ou menor que o homem. Na verdade, os dois se completam. E esse casal, juntos e unidos, refletem a imagem de Deus como a Trindade, nesse relacionamento que Deus desfruta consigo mesmo. Tudo bem? Então, versículo 21 diz o seguinte, ó: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, e fechando o lugar com a carne. Aqui esse texto pode dizer que a costela foi tirada juntamente com a carne, ou seja, foi um pedaço que foi tirado do ser do homem. Para o judeu, essa parte, a costela, é a parte mais próxima do coração, que para os hebreus, né, era o lugar dos afetos, né? Era um lugar que poderia ter cuidado, onde guardava as coisas importantes. Então, a mulher não foi feita de uma substância inferior, ok? Ou seja, aqui a gente pode ver também que a mulher, ela é para ser guardada próxima de você, ok? No lugar onde você tem os seus afetos ali. Ali é para você guardar a sua esposa, a sua mulher. Ou seja, a mulher é valorizada por Deus. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher. Para acentuar a singularidade deste ato, é usado o verbo hebraico ib, né? Que significa construir. Ou seja, Deus não fez a mulher de qualquer jeito, não é? Ou seja, Deus tirou de Adão e planejou a mulher também perfeitamente. Então nós cremos que Deus fez homem e mulher. E os dois foram feitos para se complementar. Versículo 23. Disse então o homem, né? Depois que Deus apresentou ele a Eva, né? Deus apresentou a mulher. Então disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ou seja, a mulher, ela era a parte íntima de Adão. Ou seja, ela era adequada para ele. Depois que Adão viu toda a criação e viu que não existia ninguém que lhe correspondesse, agora que ele acordou do sono que Deus deu para ele, ele percebeu que ali estava a mulher, alguém que iria complementá-lo, alguém que correspondia a ele, alguém que Deus fez especificamente, preparou para ele. Mas ele também demonstrou sua posição de autoridade ao lhe dar o nome. Ou seja, o homem foi feito primeiro, o homem é o cabeça, não é? E a mulher é o complemento do homem, ok? Versículo 24, a gente pode ver a instituição do casamento. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam.
Então aqui a gente vê a instituição da relação matrimonial. Desde o princípio, Deus quis que o casamento fosse exclusivo e íntimo entre homem e mulher. Deus ordenou que o homem se apegasse à sua mulher no compromisso mútuo da verdadeira união, uma identificação completa entre si. Ou seja, aqui a gente pode ver o relato dos primeiros seres humanos, né? Vivendo plenamente com Deus, vivendo plenamente essa comunhão de amor, esse relacionamento íntimo e perfeito, com um propósito definido de cultivar e cuidar do jardim, porque Eva também ajudaria Adão a fazer isso, ok? E ver também o propósito de multiplicar a imagem de Deus nessa nova terra que Deus tinha acabado de criar. Algo maravilhoso. Para mim, isso é um relato magnífico, magnífico. Você fica tentando imaginar como era, e cada vez que você pensa nesse relato, no que Deus instituiu aqui, nesses acontecimentos, a sua imaginação só pensa coisa boa nesse momento. Então aqui a gente vê organização nesse capítulo, a gente vê paz, vê propósito, vê relacionamento homem e mulher, vê relacionamento homem e Deus, algo magnífico. Ok, com isso a gente termina a exposição do texto e a gente pode fazer algumas aplicações e conclusões, tudo bem? Primeiro, a gente pode concluir da seguinte maneira: somente em Deus o ser humano pode ter vida, sentido e significado. Somente no Criador encontramos propósito em nossas vidas. Então, aqui nós podemos ter sentido no trabalho, sentido dos relacionamentos e sentido no casamento. Por quê? Pelo fato de nós termos visto aqui quem criou o homem foi Deus, e quem instituiu propósito e vida verdadeira foi o próprio Deus. Então, a gente pode concluir, logicamente, que somente em Deus você consegue desfrutar dessas coisas nessa vida. E aqui a gente faz um pulo na história e coloca Cristo aqui. Como é que você pode conhecer a Deus? Como é que você pode ter sentido em Deus agora? Através de Cristo Jesus. Somente por Cristo você pode se reconectar com Deus. E somente em Cristo você vai entender a mente, os propósitos, os planos de Deus para a sua vida. E aí você vai entender por que você trabalha, como você tem que lidar com o trabalho, como você tem que lidar com os seus relacionamentos interpessoais, relacionamentos na sua família, com seus filhos, como você tem que lidar com a vida, com os desafios dela. Em Cristo você pode ter propósito e pode novamente ter vida verdadeira. Ou seja, nas instruções de Deus podemos ter a visão correta da vida. Outra aplicação. Em Deus, em Cristo, você pode desfrutar da bênção de ter um lugar para se relacionar com Deus. A gente viu aqui nesse texto que Deus criou um jardim, um lugar especial onde ele poderia se encontrar com Adão, não é? Então, somente em Cristo, em Deus, você pode ter um lugar de paz, um lugar onde você pode contemplar a beleza de Deus, um lugar onde você pode desfrutar de segurança e esperança. E isso ficou muito claro para mim nesse momento que nós vivemos. Você vê essa questão da pandemia. O cristão, ele tem uma esperança, ele tem uma segurança. Até mesmo nas tribulações, nós podemos ter segurança e em quem nos segurar e confiar, que são as promessas do nosso Deus, sabendo que Ele está conosco e que mesmo em meio às tribulações, Deus não nos abandona e que, na verdade, as tribulações são uma permissão de Deus na vida do crente para que ele seja aperfeiçoado e conheça mais a Deus. Veja bem, olha o que o cristianismo nos ensina, não é? Mas quem não tem esperança é um terror, é um pavor. Não estou dizendo que nós de repente não tememos, né, a doença, ou tememos a pandemia, ou tememos as consequências disso, né? Nós de fato somos humanos e somos limitados e nós podemos muitas vezes temer.
Só que isso não suplanta a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Mas para aquele que não tem esperança, isso é o fim de tudo. Você morreu, acabou. As pessoas que morreram e não têm esperança, acabou. Não existe mais nada. Então aqui, em Cristo, você pode ter esse lugar de paz, de segurança, de beleza, de contemplação da majestade do seu Deus. Então, em Cristo, nós podemos desfrutar do Jardim das Delícias. Lembra? O lugar onde Deus colocou Adão era um lugar pleno, belo. Para todo lugar que ele olhava, existiam árvores maravilhosas, frutos plenos, que de repente nem existem hoje, não sei, né? Mas enfim, o ponto aqui é que você pode desfrutar isso hoje em Cristo novamente. As ordens ou mandamentos que Deus estabelece para nossas vidas, eles são protetivos e não são arbitrários, não é? Então, quando Deus determina limites nas nossas vidas, como você não deve mentir, não é? Você não deve enganar as pessoas, você não deve adulterar, tantas outras ordens que a gente vê, isso são coisas protetivas para a gente, não é? Que a gente deve alimentar a nossa mente com coisas boas, verdadeiras, não é? Que trazem edificação. Isso é proteção para a gente. Adão desobedeceu a ordem e as consequências estão até hoje do pecado aqui na sociedade. Então, quando você pensa em ordenanças, em limites que Deus estabelece para nós como seus filhos, não pense que Deus é um ditador, não é? Não pense que Deus não está amando você. Na verdade, Deus está amando você, não é? Portanto, jovens, se submeta a seu pai. Deus instituiu eles sobre você para que protegessem você, não é? Então, confie nisso. Então, Deus estabelece princípios, né? Pensando no bem dos seus filhos. Nós confiamos, portanto, nesse versículo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus é muito mais sábio do que nós. Portanto, nós confiamos que nas ordenanças dele existe sabedoria, proteção e vida verdadeira. E por último, Deus fez a mulher como um homem também, mas diferente o suficiente para que ela pudesse completá-lo. Esse relacionamento homem-mulher, não é? Faz parte da imagem e semelhança de Deus, que foi propósito pelo qual Deus fez o casal. O desempenho dos alegres respectivos papéis serve como reflexo da complementariedade que existe entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Que a mulher, ela tem um papel singular a desempenhar dentro do casamento, assim como o homem tem um papel singular a desempenhar dentro do casamento. Esses papéis não diminuem um ou outro. Esses papéis fazem com que os dois se completem e formem essa unidade e reflitam, portanto, a imagem de Deus através do casamento. Ok? Então, essa é a exposição do texto e as possíveis aplicações, né, que eu coloquei aqui para os irmãos. Bom, com isso a gente está terminando a EBD de hoje. Tudo bem? Eu deixo esse versículo aqui para os irmãos, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, fique firme, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça você e conceda ânimo a cada dia para que possamos continuar servindo ao nosso Deus maravilhoso, grandioso, como vimos nessa exposição, nesse estudo dessa manhã. Deus abençoe nossas vidas. Obrigado. Te louvar.
Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Bem, irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Estamos agora na nossa parte de avisos. Temos alguns avisos a dar para a igreja. O primeiro deles é da questão do culto de jovens, que retornou ontem, e estará havendo culto de jovens em sábados alternados, sempre no primeiro e no penúltimo sábado do mês referente. Portanto, no mês de fevereiro só vai ter esse culto, que já estamos no terceiro sábado. Em março, no primeiro sábado, teremos novamente culto de jovens, e depois no terceiro. Afinal, março tem 4 sábados. Também teremos outro aviso da igreja, a questão de dízimos e ofertas. Estará aparecendo aqui na tela, não sei exatamente onde, o aviso de dízimos e ofertas para a igreja. Pode ser feito transferência mediante Pix ou transferência bancária mesmo. Lembre-se sempre de avisar a irmã Dejane quando da realização da transferência e informá-la se se trata de dízimo, oferta ou promessa de fé, a fim de ser contabilizado pela igreja. O último aviso é referente à campanha de quilo. Essa campanha está sendo feita pela Igreja para Arrecadação, ainda está ocorrendo. Os responsáveis estão aparecendo aí na tela, os irmãos podem entrar em contato diretamente com eles. Certo? Vamos encerrar o nosso culto com uma oração e posteriormente estaremos louvando a Deus. Vamos orar, irmãos? Onde estiverem, baixem sua cabeça, fechem seus olhos e oremos ao Senhor. Deus, obrigado, porque tivemos mais um culto, mais uma oportunidade de louvar o Teu nome, aprender mais de Ti, Pai. Eu Te agradeço pela vida do irmão Israel, que o Senhor usou, Pai, para nos ensinar. Que aquilo que nós ouvimos hoje não seja apenas um mero conhecimento teórico da Tua palavra, mas que possamos colocar em prática as lições de lá aprendidas, Pai. Conduz-nos nesta semana, para que glorifiquemos o Teu santo e bendito nome, Pai. Guarda-nos e nos protege de todos os males que assolam, Pai, esta cidade. Nos concede um dia abençoado para que possamos glorificar o Teu nome, Pai,
pois só Tu és digno de todo louvor e adoração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E neste momento estaremos cantando a última música. Então, com alegria, cantemos ao Senhor com a família. Nossas forças